Senhoras e senhores, bom dia. Ontem nós tivemos uma noite muito proveitosa, debates e discussões de extremo valor, e nós prosseguimos então com o Seminário Interinstitucional de Autocomposição de Conflitos nesta manhã de sexta-feira. Esse seminário é uma realização do Comitê de Integração do Poder Judiciário em Sorocaba, composto por Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil, nas subseções Sorocaba e Votorantim. Gostaríamos de agradecer as presenças da excelentíssima desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida. Também doutor Fernando Antônio Maia da Cunha, excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, excelentíssima desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Região 15. Doutora Kathleen Messi Zarins Tamato, juíza coordenadora do TRT 15, segundo grau. Desembargadora doutora Maria Inês de Cerqueira César, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Desembargador e diretor da Escola Paulista de Magistratura, doutor Francisco Eduardo Loureiro. Excelentíssimo doutor, juiz de direito e também diretor da região 10, doutor Hugo Leandro Maranzano. Juiz de direito, doutor Carlos Alberto Maluf, também neste ato, diretor do Fórum da Comarca da cidade de Sorocaba. Doutor Emerson Tadeu Pires de Camargo, juiz de direito, representando neste ato, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da AMB. Doutor Juiz Rinaldi Silva, juiz do Trabalho, TRT 15, diretor do Fórum Trabalhista. Doutor João Batista de Melo e Souza Neto, diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba, nossa anfitriã nesta manhã e na noite de ontem. Doutor Márcio Rogério Dias, presidente da 24ª subseção na cidade de Sorocaba, e doutor Rodrigo de Melo Krieger, presidente da subseção da cidade de Votorantim. Agradecemos também as presenças dos excelentíssimos magistrados, procuradores, nobres advogados, advogadas, estudantes e participantes deste seminário. E, mais uma vez, solicitamos vênia, se caso este cerimonial não citou alguma autoridade presente neste simpósio. Para início, então, do nosso primeiro simpósio desta manhã, o segundo painel do simpósio como um todo, nós gostaríamos de, mais uma vez, observar que dentro das pastas, os senhores e as senhoras encontram os formulários para perguntas. Ao final deste segundo painel, 3 perguntas serão selecionadas e serão respondidas aqui pelos nossos debatedores. Os demais questionamentos, as demais perguntas serão respondidas através do e-mail. Convidamos então para compor esta mesa do segundo painel os excelentíssimos doutores Fernando Antônio Maia da Cunha, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por favor. Doutor Francisco Eduardo Loureiro, desembargador do Tribunal de Justiça e diretor da Escola Paulista de Magistratura. Doutor João Batista de Melo e Souza Neto, diretor desta casa. Doutora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, desembargadora também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Doutor Fábio Haddad Lima, advogado e ex-vice-presidente da 24ª subseção. Feita a composição da mesa deste segundo painel na manhã de sexta-feira, já de imediato ouviremos o presidente desse painel, doutor Fernando Antônio Maia da Cunha. Muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos os presentes, queria cumprimentar todas as autoridades, queria parabenizar, sobretudo, os organizadores deste seminário interinstitucional que congrega a advocacia com as três áreas da magistratura, magistratura estadual, magistratura federal, magistratura do trabalho, e neste ano sobre um tema que é do interesse de todos nós, que é a mediação e a conciliação. Sem me alongar mais, eu cumprimento também os componentes da mesa, os integrantes da mesa, e vou passar a palavra ao desembargador Francisco Loureiro, que vai nos falar sobre o tema. Queria apenas ressaltar que o desembargador Francisco Loureiro é nosso colega no Tribunal de Justiça de São Paulo e de uma experiência e de um conhecimento grande sobre as matérias jurídicas. Eu trabalhei com ele em vários momentos, mas na 4ª Câmara de Direito Privado trabalhamos há alguns anos e aprendi muito com isso. Eu queria, então, passar a palavra à desembargadora Rachid, também é nossa colega no tribunal, na seção de Direito Criminal, e estivemos juntos na escola, uma grande amiga. Eu passo, então, a palavra ao desembargador Francisco Loureiro. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite que me foi feito e agradeço a apresentação do meu amigo, meu colega de magistratura. Trabalhamos juntos muitas vezes, o desembargador Fernando Maia da Cunha, a quem eu sucedi na diretoria da Escola Paulista da Magistratura. Agradeço a presença também da minha amiga, colega de magistratura, desembargadora Maria de Lourdes Rachid, minha colega de concurso. Estamos juntos, concurso há, não vou dizer quantos anos, porque vocês vão achar que nós entramos ainda na primeira infância na magistratura, o que não é verdade, não é? Mas, de qualquer modo, e agradeço a presença de todos os senhores aqui. E o tema de hoje é um tema que diz respeito à conciliação e à mediação no âmbito da justiça comum, da justiça estadual. E eu sempre começo todas as minhas intervenções e conversas e palestras dizendo que é direito fundamental do réu conhecer o tamanho da pena, está na Constituição. E a pena de vocês vai durar não mais do que 40 minutos, ou seja, são 9h35, o mais tardar 10h10, nós terminamos a intervenção e passaremos aos debates e às perguntas. Bom, os senhores sabem que a conciliação e a mediação, embora tivessem já, especialmente a conciliação, menções, mas muito pontuais, no Código de Processo Civil de 73, ela recebeu efetivamente grande relevância, recebeu uma disciplina específica, uma regulação específica, não só no novo Código de Processo Civil, nos artigos 165 e seguintes, como também por força de lei especial, que é a Lei 13.140 de 2015, além de merecer por parte do CNJ também um provimento detalhado que trata do mesmo assunto, o que nos levou até a uma questão de uma superregulação do mesmo instituto. E hoje se discute até que ponto a resolução do CNJ, que é anterior ao Código de Processo, estaria ou não superada ou revogada por algumas normas posteriores e eventualmente contraditórias do novo Código de Processo ou mesmo da Lei 13.140 de 2015. E no âmbito da justiça comum, a grande dificuldade, a grande questão que aparece ao judiciário é a questão da capilaridade da justiça comum. Ao contrário da justiça federal, ao contrário da justiça do trabalho, que atua em centros que abrangem regiões maiores, a justiça comum estadual, ela atua em todas as comarcas do Estado. Não em todos os municípios do Estado, mas em todas as comarcas do Estado. Tem uma grande capilaridade. Temos comarcas de entrância inicial, cidades pequenas, comarcas de entrância intermediária, cidades de médio porte, e comarcas de entrância final,
como Sorocaba, capital, as cidades de grande porte. Mas o fato é que, por força do que dispõe tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei 13.140 de 2015, há necessidade de o Poder Judiciário Estadual manter uma estrutura conciliatória de mediação em todos os locais, em todas as comarcas do Estado. E isso exige do Judiciário não só um dispêndio, não só uma dotação orçamentária específica e elevada, mas mais do que isso, exige um esforço imenso na formação de conciliadores e mediadores para prover todos os centros, os Sejuscs, que foram abertos e estão sendo abertos. Hoje mesmo será inaugurado um Sejusc que eu vi no interior do Estado. Quase que semanalmente se inaugura um novo Sejusc para prover, para abastecer esses centros com profissionais habilitados. Eu lembro que a mediação e a conciliação, em especial a mediação judicial, ela obrigatoriamente deve ser feita por mediadores com prévia formação, feita ou pelas escolas da magistratura, ou pela Infam, pela Escola Nacional de Formação para Magistrados, ou por entidades específicas e que são certificadas, que são acompanhadas pelas escolas da magistratura locais. E esses cursos, eles demandam, primeiro, certo tempo, segundo, demandam, além disso, um certo custo para serem realizados. E a dificuldade que nós enfrentamos neste ano, neste momento, é que até o ano passado nós formávamos ou procurávamos formar mediadores num ritmo suficiente para repor aqueles que saíam. Porque os mediadores, é óbvio, o quadro não é um quadro permanente, não é um quadro perene, eles não têm um cargo público, eles estão habilitados a fazer mediação. Mas não significa que todo mediador formado pela escola ou por qualquer entidade privada esteja compelido a fazer mediação. Ele pode, mas não é obrigado a se tornar mediador. Como, embora a lei preveja uma remuneração aos mediadores, até hoje, no Estado de São Paulo, essa remuneração não foi implantada por falta de dotação orçamentária. Pela primeira vez, no ano de 2018, o Tribunal de Justiça recebeu uma verba notoriamente insuficiente para a remuneração de mediadores. Uma verba, eu diria, ínfima, que não dá para pagar os mediadores sequer da capital. Mas, de qualquer modo, como o tribunal não tem dotação orçamentária para remunerar os mediadores, por hora, essa remuneração, embora prevista em lei, não foi implantada. E como não foi implantada, os mediadores prestam trabalho voluntário e prestam trabalho gratuito ao Poder Judiciário e à comunidade. Além disso, eu lembro aos senhores que a Lei Especial, a 13.140 de 2015, ela prevê alguns empecilhos aos mediadores. Ou seja, os mediadores não podem atuar em nome da parte, quer como advogados, como representantes, num prazo de quarentena que a lei estabeleceu em 1 ano. Além disso, há uma incompatibilidade prevista também na Lei 13.140 de 2015 entre a mediação e a advocacia naquela comarca específica, o que impede muitos advogados que gostariam de ser mediadores de atuarem, porque cria uma incompatibilidade com a advocacia naquele local específico. Com isso, o nosso quadro de mediadores, que é um quadro grande, acaba sendo um quadro volátil. Por que volátil? Muitos se formam, prestam serviço durante um certo tempo, mas depois, por falta ou de remuneração, ou por incompatibilidade com a atividade profissional, em especial os advogados, acabam se afastando da mediação para se dedicar somente às suas atividades profissionais. Com isso, há uma necessidade de reposição permanente de mediadores em todas as comarcas do Estado de São Paulo, e nem sempre é possível fazer reposição com a mesma velocidade que nós perdemos mediadores e conciliadores. Esse é o grande desafio do Tribunal de São Paulo. Até o ano passado, nós realizávamos seguidos cursos, um atrás do outro, de formação de mediadores e também de conciliadores à distância. Ou seja, os estágios são feitos, obviamente, de modo presencial, são feitos nas varas, nos sejusques, nos juizados especiais, mas a parte teórica da formação do mediador era feita como uma aula teórica dada de São Paulo por professores muito experimentados e transmitidos via internet, via rede, para as comarcas do interior do Estado. No entanto, a partir do ano passado, a contar do ano passado, houve uma resolução da Escola Nacional da Magistratura, aliás, por uma recomendação
do Conselho Nacional de Justiça de que a mediação deveria ser feita em cursos presenciais. E isso criou uma dificuldade imensa para o Tribunal de São Paulo, porque nós temos centenas de comarcas e não há condições físicas, nem orçamentárias, nem humanas de deslocar uma equipe permanente de professores, a maioria são juízes, ou são conciliadores, ou mediadores já formados, para que eles se dediquem de modo permanente a percorrer cada comarca do interior do Estado para ministrar um curso presencial em centenas de comarcas. Ele não pode vir para Sorocaba, depois vai para Itapetininga, ele não tem condição de se afastar das suas atividades habituais para virar um professor profissional itinerante em todo o Estado de São Paulo. Isso causou, portanto, uma dificuldade imensa ao Tribunal de São Paulo. Hoje, os cursos à distância foram paralisados porque nós não podemos realizá-los a um pedido da Escola da Magistratura, eu sou o diretor da escola, à Escola Nacional, para que nós retomemos esses cursos e, enquanto isso não ocorre, nós vamos fazer cursos pelo menos nas grandes regiões. Na capital será aberto a semana que vem e faremos em Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, nos grandes centros para atenuar o problema. Isso resolve o problema? A resposta não, porque muitas pessoas que gostariam de ser mediadores, e eu lembro mais uma vez que por hora serão mediadores sem remuneração alguma, não podem se deslocar durante 2, 3, 4 semanas para fazer o curso presencial, vindo de suas cidades menores, ainda que seja para um centro regional. Eu lembro que Presidente Prudente, por exemplo, a RAGE de Prudente, ela tem comarcas que distam 200 quilômetros de distância da comarca central, da centro da RAGE. E é óbvio que as pessoas não têm condição de se deslocar 200 quilômetros, ir de volta, ou se hospedar num hotel durante praticamente um mês para fazer um curso pelo qual elas não sabem se serão remuneradas na sua atividade amanhã. Esse é o grande desafio, ou seja, hoje é a reposição de mediadores dos nossos centros, dos nossos sejusques, que estão perdendo mediadores, mas não estão ganhando na mesma velocidade os conciliadores e mediadores que deveriam. Esse é o desafio operacional. Bom, no tocante à parte processual, o novo Código de Processo Civil, ele dispõe que o juiz, ao receber a inicial, se ele não for indeferida ou não julgar de imediato o mérito, ele deverá designar a audiência de conciliação ou de mediação. E a grande questão processual que se coloca, o que se colocou para o judiciário é: essa audiência é obrigatória ou é facultativa? Ou pior, se não for designada a audiência de conciliação ou de mediação, isso induz nulidade processual? Ou seja, o juiz manda citar o réu, vindo a contestação, o autor se manifesta, ele verifica que a matéria é puramente de direito ou é de fatos que não necessitam de maior prova, nada, e ele, ao invés de designar a audiência, ele desde logo julga de modo antecipado a lide, entendendo que ele está plenamente habilitado e convencido e tem todos os elementos em mãos necessários para que ele profira o julgamento. Isso induz nulidade ou não? Os precedentes do Tribunal de Justiça, e ontem mesmo eu acessei o site do Tribunal para ver quais eram os precedentes mais recentes, são no sentido de que não há nulidade. Ou seja, que embora o Código de Processo Civil determine que o juiz possa ou deva realizar uma audiência de tentativa de conciliação, esse fato não causa anulação do processo por uma razão. Porque a conciliação, assim como a mediação, elas visam uma composição do litígio. E se forem frutíferas, elas desembocam no negócio jurídico de direito privado que nós chamamos de transação. A transação nada mais é do que o negócio jurídico de direito privado, de direito civil, pelo qual as partes extinguem obrigações, fazendo concessões recíprocas umas às outras. Isso é um negócio jurídico de transação. E como o negócio jurídico de transação é um negócio privado, nada impede que as partes, por seus advogados, se a ação é judicial, estão necessariamente representadas por advogados, nada impede que as partes, a qualquer tempo, ainda que o juiz não tenha designado uma audiência de conciliação, que ele próprio, ou um conciliador, um terceiro, conduza essa audiência, nada impede que as partes, por seus advogados, se reúnam e celebrem um negócio jurídico privado de transação, comuniquem ao juiz que fará a homologação e extinguirá o processo com julgamento de mérito. Portanto, o que diz o tribunal é que
não há razão para anular o processo. Se as partes, se é essa questão, que desejem transacionar, que desejem se conciliar, que desejem uma atividade de mediação, possam fazê-lo por iniciativa própria, sem que haja uma interferência cogente, uma determinação do Poder Judiciário. É claro que é recomendável que o juiz designe audiência, é claro que é desejável que o juiz designe audiência, mas muitas vezes, e temos que lembrar isso, algumas comarcas, talvez menos nas grandes comarcas, e de modo mais agudo nas pequenas comarcas, não há estrutura de mediadores e nem de conciliadores em número suficiente para atender a demanda. Por isso, isso pode fazer com que o processo ele se arraste, ele se postergue, ele se prolongue por um tempo indevido, até que os mediadores e conciliadores, porque em pequeno número, tenham disponibilidade nas suas pautas, vejam que eles não podem fazer mutirões, não é? Era muito comum e ainda é em São Paulo que se façam mutirões de conciliação. As audiências têm que ser feitas a cada 20 minutos, o intervalo mínimo de cada uma delas. Eles têm um número máximo de audiência que eles podem fazer por dia. E se forem em pequeno número e a demanda for muito grande, isso pode levar alguns meses. E se for levar alguns meses, isso vai provocar um prolongamento, vai provocar um atraso significativo do processo. Muitas vezes, o juiz entende que se a ideia da mediação, a ideia da conciliação é por rapidamente fim a um conflito, mediante acordo, é verdade, mas que ele pode fazê-lo mediante uma decisão de mérito que também pacifique e que também extinga aquele litígio de modo mais rápido e de modo mais eficaz, nada impede que ele o faça. É claro que as partes podem recorrer ao tribunal, isso pode se prolongar por mais um tempo, mas não há a obrigatoriedade ou não induz uma nulidade à não designação da audiência de conciliação. Quais são, além disso, as peculiaridades que o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Justiça Comum têm na mediação e na conciliação, eu diria até mais na mediação? As justiças especializadas, a do trabalho e a Justiça Federal, elas são especializadas porque trabalham com determinadas causas, com determinadas matérias. E a matéria residual ficou a Justiça Comum com a Justiça Estadual. Isso nos causa um problema, que é a grande diversidade de causas que nós temos correndo sob a nossa jurisdição. Então nós temos causas de família, temos causas que envolvem outros interesses de pessoas com deficiência, temos causas puramente de direito bancário, superendividamento, insolvência civil, temos causas de direito imobiliário, compradores de imóveis que querem receber de volta aquilo que pagaram, ou seja, locação, responsabilidade civil, acidentes de veículos, ou seja, a gama de demandas é imensa. Tanto é imensa que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dividir a competência dos desembargadores para julgar as matérias dentro do direito privado, ele subdividiu em 3 partes, em 3 sessões, de tal modo que era ampla a competência do exame do direito privado. Então, isso faz com que, além disso, nós tenhamos também a conciliação no direito público, já que o direito público comporta a mediação por força do Código de Processo e por força da lei especial, da 1340 de 2015, de tal modo que isso causa uma dificuldade adicional. O bom mediador que trabalha com casos de insolvência nem sempre é um bom mediador para atuar num caso de direito de família, que requer habilidades especiais, que requer uma atenção especial para aquele caso específico e pontual. Por isso, além da dificuldade, da capilaridade da justiça comum, que se estende por todo o Estado, nós temos também essa dificuldade adicional, que é a gama imensa de matérias que exigem capacidades e habilidades especiais dos mediadores e dos conciliadores. É muito diferente fazer uma conciliação numa ação de guarda e fazer conciliação numa ação de direito bancário, em que se discute se eu vou pagar 5, 10, 15 ou 20. É muito diferente fazer uma conciliação numa ação de divórcio ou numa ação de alimentos, em que as partes estão pessoalmente profundamente envolvidas e eu tenho que apaziguar os ânimos, ou numa briga de vizinhos que trazem um rancor, às vezes, de décadas, e fazer um acordo de uma pessoa que está litigando com um administrador de cartão de crédito, em que se discute só dinheiro e normalmente a empresa credora tem um preposto, às vezes com vontade, às vezes sem muita vontade, de fazer um acordo, mas que se discute basicamente
dinheiro. Se discute se eu vou pagar 5, 10 ou 20. Logo, as capacidades que se exigem desses mediadores são distintas. É por isso que hoje as escolas fazem cursos específicos de mediação em determinadas áreas do direito. Ou seja, semana passada, por exemplo, foi encerrado aqui em São Paulo um curso de mediação específica para direito de família, para desenvolver as habilidades dos mediadores em direito de família. Nós estamos montando agora um curso, junto com a ACD em São Paulo, para desenvolver mediadores com habilidades específicas para pessoas com deficiência. Bom, mas as pessoas com deficiência, elas podem transacionar? Claro que não quanto ao seu estado, o estado da pessoa não é transacionável, mas podem sim transacionar com as pessoas, muitas vezes, é muito comum, com parentes próximos, quem vai cuidar da pessoa, com o curador, como ele vai administrar o dinheiro do curatelado. Isso sim é passível de transação, e aí sim, sempre com a presença obrigatória de um membro do Ministério Público, porque envolve interesse de incapaz. Bom, o meu tempo, eu recebi aqui uma placa, que faltavam 5 minutos, ele praticamente se esgota, e 1 minuto, então se esgota. Eu agradeço a atenção de todos e coloco à disposição para as dúvidas, para os debates que forem pertinentes. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra à doutora desembargadora Bom dia. Eu quero pedir desculpas porque o atraso da abertura dos trabalhos foi por minha responsabilidade, que tive que resolver um problema pessoal. E com isso nós perdemos algum tempo preciosíssimo para ouvir o Dr. Loureiro, né? Eu quero rapidamente dizer que eu estou muito lisonjeada com o convite para participar especialmente desse trabalho e muito mais dessa mesa, porque Dr. Fernando Maia, Dr. Francisco Loureiro, além dos nossos laços de amizade, são responsáveis por muito que eu aprendi na Escola da Magistratura. Dr. João Batista já disse também ontem que é uma pessoa de minha autoestima, competentíssimo, foi juiz e dividimos muitas aulas na Escola da Magistratura. E agora também eu cumprimento o Dr. Silvio como representante da OAB. É isso? Fábio, desculpe. Bem, eu vou rapidamente fazer algumas observações, porque durante a minha carreira em primeiro grau, eu trabalhei muito em varas que demandavam esse tipo de problema e necessidade, que é justamente conciliação e a mediação. Eu trabalhei 11 anos na vara da família e 8 anos na vara da infância. Então, são matérias essencialmente importantes para que haja esse tipo de mediação, esse tipo de acordo, porque não adianta encerrar um processo com uma decisão judicial. Nesse tipo de assunto, eu acho que como envolve pessoas, envolve famílias, especialmente nessa área, o cuidado tem que ser muito maior. E eu vou falar rapidamente sobre isso, porque agora eu estou no criminal, e me foi pedido para que falasse um pouquinho sobre esse assunto do criminal. Mas só vou concluir esse problema nas varas da família e da infância, porque na época em que eu fui titular dessas varas, não havia ainda a figura do mediador, como disse o desembargador Loureiro. Nós tínhamos que pensar de uma forma muito sensível, não medir esforço. Eu acho que as partes nessas duas áreas, elas querem, na verdade, serem ouvidas, né? Muitas vezes um desabafo, resolve muita coisa por si só. Então, nós temos que ter paciência, temos que ter disponibilidade, o que é complicado, porque uma pauta de audiências extensa é bastante complicado, principalmente nas varas cumulativas. Eu trabalhei nas duas especializadas, então fazia uma pauta mais adequada para esse tipo de dinâmica, né? E eu acho também que, na época, hoje é muito melhor, porque existe uma formação técnica, e como disse o Dr. Loureiro, essa especialidade, eu acho que cada matéria que precise de um acordo, e é mais saudável que o processo acabe justamente com acordo, não porque nós não queremos sentenciar, é justamente porque é muito melhor para as partes, exige uma visão diferente de quem vai conversar, né? Família é uma visão,
infância outra. E eu acho que essa troca na época com o setor do serviço social e o setor de psicologia era muito importante, porque nós conversávamos abertamente coisas que às vezes não eram escritas no relatório. Então, eu só queria dizer dessa importância, e eu acho que hoje eu fico muito contente de ver como esse assunto é tão valorizado e tão cuidado, com tantos detalhes, principalmente com a formação. Mas eu acho que o principal é que se tenha boa vontade, que tenha humildade, porque, na verdade, o juiz vai conversar. Nós estávamos conversando ontem sobre um livro do Dr. João Batista, que é justamente mediação em juízo, e ele teceu algumas informações, inclusive, sobre o tema, mas eu ainda acho, Dr. João Batista, que o juiz também é muito responsável por essa condução, especialmente em algumas áreas, como eu havia dito. Então, eu acho que não é de todo incoerente se falar em mediação judicial. É uma provocação, como Vossa Excelência disse, mas eu acho que isso faz até parte, né? Agora, falando um pouquinho da parte da criminal, eu gostaria de colocar rapidamente algumas observações, principalmente comentando com o do desembargador Loureiro falou, com relação à importância e se seria obrigatório ou não a audiência de conciliação ou mediação. O que nós estamos deparando, misturando esses dois temas, que é, por exemplo, a violência doméstica e a ação na vara da família, o constrangimento que algumas partes, as partes envolvidas na violência doméstica, elas sentem, principalmente a mulher, quando ela pleiteia alimentos, o divórcio, enfim, porque alguns entendem que seria presença obrigatória. Eu não tenho certeza, me corrijam, por favor, mas parece-me que no mandado de intimação consta uma cláusula apenas com aplicação de multa, salvo engano. É isso? Então, as partes que são menos esclarecidas, porque nós temos todo tipo de vítimas, né? Não entendem muito bem se elas estão obrigadas ou não. É natural que, às vezes, elas procurem até a comércio para falar, olha, eu me sinto constrangida porque eu tenho que participar de uma audiência de alimentos com o meu ex-marido que me espancou, enfim, então causa um constrangimento. Então, essas observações feitas pelo desembargador Loureiro são importantíssimas, justamente conciliando esses temas. Não dá para imaginar que seja um ato nulo a não comparecimento, porque existe, às vezes a coisa ainda está muito quente, às vezes as coisas não estão prontas para serem enfrentadas, então uma audiência às vezes realmente é constrangedor. Pensando um pouquinho na justiça restaurativa, pensando na área criminal, eu particularmente tenho algumas dúvidas, porque olhando a doutrina, por exemplo, os autores, a maioria diz o seguinte: justiça restaurativa e direito penal, direito criminal, é muito mais eficaz, aparece muito mais o resultado quando se tratando de crimes de potencial mais grave, mais do que em delitos mais simples. E eu questiono isso, eu não sei como seria, eu não conheço na prática como seria uma justiça restaurativa em se tratando de crimes graves. Eu sei que funciona muito bem, inclusive aqui em Sorocaba, com os infratores, com a doutora Erna, e em alguns assuntos eu acho importantíssimo, principalmente porque a justiça restaurativa não tem nada a ver com a decisão judicial, caminham paralelamente. Então, um caso de vara da família, um caso de violência doméstica, apesar de muitos autores serem contra essa posição de que violência doméstica não deve ter a participação de justiça restaurativa, eu acredito que realmente é necessário, é até muito importante, porque não adianta terminar o processo. Nós temos que, além de terminar o processo, temos também que sentir que nós resolvemos a situação e demos segurança para as partes envolvidas. E a justiça restaurativa hoje é uma novidade em muitos lugares, para mim também. O que me tranquiliza no criminal é justamente que nada tem a ver com a pena, pode ser feito a qualquer momento, inclusive depois de sentenciado, ele não vai deixar de cumprir pena porque houve esse procedimento. Então, eu acho que tudo é muito novo, principalmente no criminal. Eu acho que é
um tema para ser muito bem estudado. Como disse o desembargador Loureiro, o tribunal tem que se estruturar, porque nós temos uma deficiência muito grande do serviço social e psicológico. Teríamos que ter muito mais funcionários, as varas de violência doméstica deveriam ser muito mais equipadas, com especialidades. Então, justamente para se conseguir essa mediação ou conciliação, ou mesmo a justiça restaurativa, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, no fundo, a finalidade é a mesma, que se chegue a um resultado satisfatório. Eu, mais uma vez, me desculpo pelo espaço tão curto que eu deixei o doutor Loureiro, e eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Dr. João Batista, que é diretor da faculdade, da FADV. Muito obrigado. Na pessoa da doutora Maria de Lourdes, eu gostaria de cumprimentar a mesa e cumprimentar os demais presentes. Ela é minha amiga dileta e que está aqui representando o Dr. Manuel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça. Primeiro, eu tenho recebido ontem e hoje muitos cumprimentos pela excelência do evento. E a César o que é de César. A FADV fica muito honrada de receber os agradecimentos, mas o mérito é da comissão interinstitucional que fez a bolação do seminário, a escolha dos temas, e cujo prestígio fez com que nós tivéssemos a possibilidade de trazer tantas figuras ilustres do meio jurídico. Então eu devolvo esses agradecimentos ao comitê interdisciplinar, dizendo que a FADV apenas contribuiu com a sessão do salão, mas está à vontade, outras oportunidades. Estamos sempre à disposição para ajuda, até porque a comunidade da FADV se beneficia muito disso. Nossos alunos têm a possibilidade de interagir com figuras tão preclaras do mundo jurídico. Muito obrigado ao comitê por essa oportunidade. Me agrada esse evento porque é uma espécie de vingança pessoal. Embora eu procure me despir de vaidade, no ano de 2000, quando eu ainda era magistrado, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, infeliz de ver que, não obstante julgar o processo, e o processo subir e descer, ele não acabava, porque tinha execução e tinha os diversos embaraços, eu escrevi um livrinho, livrinho mesmo, fininho, chamado justamente Mediação em Juízo, que é uma provocação científica, porque quem estuda essa matéria sabe que conciliação é diferente de mediação, o mediador não pode ter poder entre as partes, portanto o juiz não pode ser mediador, portanto há um contrassenso em mediação em juízo. Mas era uma provocação sobre uma postura talvez diferente do juiz, que ao invés de julgar com prioridade, poderia priorizar a tentativa de conciliação das partes com um resultado mais útil. E naquela época, não foi um livro muito bem recebido pelos meus então colegas magistrados. Não que todos tivessem feito restrição, mas eu ouvi vários comentários irônicos dizendo, olha, o juiz que quer o acordo é o juiz preguiçoso, o juiz bom é o juiz que julga, e assim sucessivamente. A minha primeira vingança contra... E a segunda crítica era que o trabalho tem uma introdução muito bem escrita por um psicanalista. E muita gente diz, o que você vai botar um psicólogo escrevendo coisa de direito, não tem nada a ver. Hoje a gente trabalha muito com interdisciplinariedade, é uma das vinganças que tenho. Hoje nós temos um congresso como esse falando só sobre mediação e os poderes judiciários nos seus diversos níveis cuidando desse tema. É uma segunda vingança. E eu já tinha tido uma pequena vingança meses depois do meu trabalho sair, quando eu descobri um trabalho com o mesmo título da desembargadora Maria Inês, por uma questão cósmica. Nós não nos conhecíamos, não havíamos falado e veio no título do livro dela a mesma provocação. Então hoje, de certa maneira, eu tenho, perdão enfim, a esse desabafo, mas eu tenho uma pequena vingança pessoal de ver que esse tema é um tema que de fato valia a pena ser pensado no ano 2000. Para falar especificamente do que nós estamos tratando aqui, eu, embora seja profissionalmente um cigano jurídico, porque eu já fui advogado de escritório, advogado de empresa, tive meu próprio escritório, já fui magistrado, já trabalhei na área jurídica nos Estados Unidos, hoje eu sou servidor do extrajudicial. Apesar de eu ter uma variável vivência profissional, eu quero dar minha vivência como parte. O meu filho mais velho é estudante de engenharia e atleta, e sofreu uma contusão e foi operado no joelho, num hospital bom, por um médico bom, uma médica muito boa. E, lamentavelmente, ele sofreu uma infecção óssea, osteomielite, que é uma coisa grave. Perto do joelho, tinha risco de perder a perna. E isso cronificou, porque demorou a ser descoberto. E ele foi submetido a um segundo tratamento. E o médico disse, feita a cirurgia, vai para casa, porque o hospital é foco de inflamações. E você vai ter que fazer um tratamento de antibióticos potentíssimos diários, por infusão em catéter, mas você vai fazer isso em casa, home care.
E para o pai é muito desagradável esse tipo de situação. Perfeitamente, vamos fazer. O plano de saúde não resolveu que não iria pagar o tratamento. Né? Na verdade, eles indicaram uma opção que era uma opção de uma empresa nada idônea. Eu disse, não, vou investir do meu dinheiro, fazer com o nível de hospital que o meu plano cobre e vocês me reembolsam. E não reembolsaram. Isso virou um processo. E um processo, eu costumo dizer aos meus alunos que o advogado que diz que há processo ganho está mentindo ou está sendo muito imprudente, porque há sempre uma alha, há um risco. Né? Mas esse era o mais perto possível de um processo ganho, porque a jurisprudência é bastante consolidada, eu tinha os laudos médicos, o infectologista que o atendeu é uma pessoa muito respeitada no meio, muito difícil perder o processo. E, de fato, ganhamos em primeiro grau, o processo sobe para o segundo grau, vem um despacho para tentativa de conciliação em segunda instância. E eu, como diretor da FAD, não poderia usar um escritório de advocacia que não fosse de alguém egresso da FAD, porque senão eu não confio no próprio produto que eu coloco no mercado. Né? Minha advogada está aqui presente, a doutora Raquel Scanhoela, uma jovem advogada de 3, 4 anos de formado, brilhante, e ela me diz, fazemos alguma proposta? Eu digo, fazemos. Vamos fazer um cálculo aqui, vamos tirar os juros, vamos aceitar trabalhar com valor histórico, se a seguradora quiser um parcelamento, você abre mão dos seus honorários, uma parte deles. Enfim, tínhamos uma boa proposta. Essa parte dos honorários foi mais enfim. Porque o Paulo, o pai dela, falou, viu, filha, negócio de honorários. A audiência foi marcada para conciliação por um mediador, para o Fórum João Mendes, embora o caso do tribunal, acho que era 9 horas da manhã, né, Raquel? E fomos nós de Sorocaba para São Paulo. Quem faz esse fluxo Sorocaba para São Paulo sabe que de manhã é um inferno entrar em São Paulo. Então, trânsito, uma jornada de 50 minutos vira de 2 horas e tudo mais. E chegamos na conciliação com a proposta, a moça conciliadora muito preparada e tudo mais, e vem a advogada da seguradora. E a advogada da seguradora diz... Eu falei, doutora, temos uma proposta. Eu estou vendo aqui que esse hospital aqui, a gente não faz acordo. Como é que é? A gente não tem proposta, a gente não faz acordo. Escuta, mas saiu um despacho... digam se tem interesse na conciliação. Por que a senhora não avisou que não tinha interesse na conciliação? E, evidentemente, que esse fato não chegou ao conhecimento do relator do caso, o caso já está julgado, porque, evidentemente, nós não podemos levar para a cognição o que é discutido na fase de tentativa de conciliação, para não macular justamente o entendimento de mérito. Mas nós tivemos um exemplo, eu gosto de contar esse episódio, até razoavelmente recente, nós tivemos um exemplo de uma postura da parte que macula completamente aquilo que a gente vem pregando. Porque numa próxima situação, não fosse eu uma pessoa vinculada ao problema de mediação, eu não me prestaria a sair de Sorocaba. Eu digo, vou chegar lá, ela vai dizer que não tem acordo, não faço mais acordo em coisa nenhuma e vamos embora. Então, eu conto esse caso para dizer que, embora estejamos no bom caminho, de pelo menos pensar e de pelo menos estudarmos esse assunto, nós ainda temos um caminho longo a percorrer, porque nós precisamos de uma mudança cultural. E a mudança cultural é algo que demora um pouquinho para acontecer. Por isso que eu fico feliz de ver muitos alunos nossos do primeiro ano aqui, porque vocês são o campo fértil do novo direito. Sabemos não necessariamente o que fazer para o judiciário ficar excelente, mas sabemos o que o juiz não precisa, mais processo. Certamente ele não precisa de mais processo. E aqueles que possam ser resolvidos amigavelmente, muito melhor, por razões óbvias. Outra situação que eu gostaria de ponderar é a seguinte. Por favor, abandonem aquela frase... mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Imaginem um magistrado do porte do Dr. Fernando Maia dizendo para a parte, para convencê-la de que ela deve resolver o assunto, faça um mau acordo. Doutora Maria de Lourdes, na condição de juíza, diz, faça um mau acordo. Por quê? Porque é melhor do que uma boa demanda. Essa frase é muito ruim. Primeiro, porque o mau acordo a pessoa não tem que fazer. Segundo, porque qual é a boa demanda? Nenhuma demanda é boa. A demanda provoca impactos, eu estou falando de novo como parte, não é? Provoca aflições em relação à parte, vai ganhar, vai perder, vou encontrar aquele desgraçado na sala de audiência, o juiz vai ser bravo, não vai ser bravo, vou atrasar, não vou atrasar. Não há boa demanda, nem para o advogado. Porque se o advogado contratar bem, ele ganha bem se a demanda for resolvida antecipadamente. Se ele contratar mal, aí é outra circunstância. Por gentileza, abandonem a frase é melhor um mau acordo que uma boa demanda. Prefiro dizer assim, só vale o acordo justo em relação a qualquer demanda, porque há parâmetros de justiça no acordo. E, finalmente, já que estamos falando a respeito de conciliação,
o elemento justiça é um elemento que tem que ser muito pensado em quem trabalha com conciliação e mediação, porque a parte precisa ser instruída de que ela pode até talvez ter razão, mas não necessariamente ela ganhará o processo. Porque nós sabemos que se trata de uma verdade formal. Portanto, se ninguém viu quem passou no sinal vermelho, nós temos uma condição de alha, que a pessoa pode ser, inclusive, injustiçada pela sentença, mas é do jogo do processo e não há uma fórmula melhor do que essa. Portanto, a parte tem que entender que, muitas vezes, por força da justiça formal, que é aquela que nós temos condição de realizar, ela precisa trabalhar com conceitos diferentes apenas do eu tenho razão. Uma coisa é ter razão, outra coisa é conseguir demonstrar a razão, e uma terceira coisa é conseguir receber o comando da sentença que reconheça essa mesma razão. Finalmente, falando em mudança de cultura, eu tenho muito orgulho de dizer, para quem não sabe, que a Faculdade de Direito de Sorocaba já tem há algum tempo, no 2º ano, a oferta de um curso que hoje é ministrado pela professora Karen com muita maestria, em que os alunos são levados a conhecer sobre mediação, sobre arbitragem, sobre conciliação. Então, a Faculdade de Direito de Sorocaba continua, embora com seus 60 anos, uma jovem faculdade, uma faculdade energizada e uma faculdade, como dizem os meninos, antenada com os seus tempos. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao eminente advogado, doutor Haddad. Muito bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Cumprimentar aqui os membros da mesa na pessoa do presidente e agradecer imensamente pelo convite, pela confiança que foi depositada em meu nome e que é uma honra para mim estar aqui sentado nessa faculdade onde eu me formei, né? Em 1999, 2000, e aqui estou, sempre muito feliz de estar aqui. Esse tema que me foi confiado é um tema que me desperta bastante interesse e agora, muito difícil sempre falar por último, porque todo mundo, né, as pessoas de alto gabarito aqui falando, e me sobra fazer um apanhado aí do que foi dito. Mas, obviamente que me debruçando um pouquinho melhor sobre o tema e apanhando o que foi dito pelo Dr. Francisco Loureiro, uma preocupação, e agora, como bem disse aqui Dr. João, a preocupação que eu vejo é que uma mudança de paradigma é necessária, essa mudança cultural é necessária para que, efetivamente, os procedimentos de mediação, de conciliação, essa cultura seja introduzida na mentalidade do jurisdicionado. Hoje, o que a gente percebe na advocacia é muita resistência com relação à conciliação, essa cultura do litígio, essa cultura da beligerância e a formação, como o doutor falou, a formação dos advogados, até então era aquela formação, vamos ganhar, vamos perder, vamos brigar. O advogado que faz acordo é o advogado, entre aspas, frouxo, o advogado que não quer brigar, meu advogado é briguento, esse é o bom advogado. Isso é uma visão ultrapassada, na minha opinião, e acho que da maioria que está aqui. Precisa mudar esse pensamento, né? Dentro das escolas de direito, como aqui já vem ocorrendo, né? E para que haja essa mudança, também vejo a necessidade de movimentos sociais, instituição de políticas públicas, para que o jurisdicionado entenda o que é mediação. E não só o jurisdicionado. Hoje, dentre a própria classe jurídica, se pergunta, um procedimento de mediação, mas o que é isso? Eu já ouvi dizer. Então, essa necessidade de um aprofundamento, na minha opinião, para que fique mais claro das vantagens disso. Das vantagens de ter o seu conflito resolvido, não de uma forma fria, com todo respeito pela magistratura, mas fria que eu digo, dessa verdade formal, né? E sim de uma forma onde possa apaziguar as emoções humanas, de uma forma onde possa ter realmente a satisfação daquele conflito, de uma forma mais humana, mais próxima. Então, e vejo também isso como uma necessidade imperiosa
de desafogar o judiciário. Existe aí uma resolução do CNJ, que é a Estratégia Judiciária 2020, salvo engano, que tem o calendário desejado para 2020, a desjudicialização. Então, essa desjudicialização tem que ser acompanhada desses movimentos, na minha opinião. O tribunal tem se preocupado bastante com a estrutura, mas eu não sei, humildemente digo, qual está sendo o movimento para mudança de cultura, efetivamente. E a gente vê no CNJ, o Justiça em Números, demonstrando que, ainda que com todo esse esforço, a taxa de congestionamento dos processos tem aumentado. Então, o esforço está sendo hercúleo do judiciário, hercúleo de todas as partes, e onde estamos chegando? Até que ponto está surtindo esse efeito? Então, essa intensificação, talvez, na cultura de acordo, seja interessante. E aí, a advocacia se preocupa. A advocacia se preocupa porque ela fala, não, mas e agora? O advogado vai perder mercado. Não, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu vejo já pelo menos desde que eu fui aluno aqui dessa faculdade, eu ouvia dizer, olha, o advogado do futuro não é o advogado que vai brigar, é o advogado que vai fazer acordo, é o advogado que vai resolver. E eu sempre tive isso, eu sempre procurei resolver. Mas vai resolver, vai perder o cliente. Não vou perder o cliente, vou resolver e outros clientes virão porque eu resolvi. Então, essa é a ideia de conciliação, e que, na minha opinião, a advocacia não deve se preocupar. Até porque, digo aos colegas advogados que reflitam, somos os primeiros juízes da causa. Nós temos a habilidade de conduzir o cliente a um bom acordo, de aproximar as partes. Então, temos que pensar nessa mudança de comportamento também, na minha opinião. Estudar, conhecer os métodos de conciliação, os métodos de mediação. E por que não também, embora haja limitações, é um novo mercado que abre, inclusive, para o advogado passar a mediar conflitos, através de câmaras de mediação e etc. Então, se abre, sim, um novo mercado. O novo perfil do advogado que eu tracei aqui seria essa adaptação comportamental, criatividade, enfoque na negociação, incentivo ao diálogo. E digo, vamos participar de um processo de mediação? Vou ter que participar de tudo. O advogado não vai ser dispensável. Então, pensando sempre nessa mudança de paradigma que possa conduzir aí a advocacia a somar com esse movimento em prol da mediação, em prol da conciliação, que eu vejo extremamente necessário. Obviamente que já disse aqui sobre as vantagens da mediação, e como o doutor falou, o conflito vai causar danos ao cérebro. Isso é comprovado cientificamente, que um conflito causa danos. Então, por que não tentarmos essa solução pacífica, dentro de um contexto mais amigável? Porque, afinal de contas, o propósito do judiciário é a pacificação de conflito social. Se podemos colaborar com isso, nós, advogados, também, para essa pacificação, por que então temos essa cultura de litígio? Tudo vai se resolver na paz? Obviamente que não. Mas, dentro do possível, creio que cabe a nós também exercermos nosso papel nessa pacificação. Bom, tem alguns outros tópicos que eu queria falar, mas com a função de debatedor, acho que me cabe ficar aqui mais nessa seara, E, em suma, o que eu gostaria de pontuar era isso, para que a advocacia não tenha essa preocupação, porque é uma tendência natural, não vão acabar os clientes, não vão acabar as oportunidades de trabalho, e creio que, muito pelo contrário, isso só vai aumentar, só vai melhorar e vai pacificar ainda mais os conflitos sociais, e aos poucos vamos trabalhar junto para
tentar mudar essa cultura e esse espírito de beligerância e de luta e de guerra que foi colocado na cabeça de muitos profissionais pelas próprias escolas, e mudar esse paradigma e mudar essa cultura para que a gente possa ter cada vez mais essa paz social que é tão desejada e buscada por todos. Muito obrigado pela... Nós temos algumas perguntas. A comissão organizadora está solicitando que as perguntas sejam encaminhadas e respondidas por e-mail, para que a gente tenha um agilizar do processo durante esta manhã. Então eu vou só fazer eu queria, as perguntas serão encaminhadas, serão respondidas. Eu queria mais uma vez cumprimentar a comissão que realiza este evento, esta troca de ideias entre as magistraturas e a advocacia. E este tema da mediação e conciliação é o que modificará o panorama do Poder Judiciário e o Poder Judiciário como um todo, com todos nós que estamos aqui, com a mudança de cultura. Eu não consigo imaginar essa situação de mudança sem que os alunos de hoje, sobretudo, tenham a ideia mais concreta de que o Judiciário terá que solucionar conflitos para pacificação social, evidentemente, mas só aqueles em que as próprias partes não conseguirem resolver o seu problema. E numa grande maioria, elas conseguem, se houver da parte de todos nós, sobretudo da parte dos advogados, que são os primeiros juízes da causa, os primeiros que estabelecem esse contato entre os litigantes, no sentido de resolver de forma amigável. Muito rapidamente, eu gosto muito da conciliação. A mediação veio depois, mas quando eu em 91 eu assumi uma vara civil. Eu era juiz auxiliar do João Mendes há 8 anos, assumi uma vara civil nova, junto com outras 9. Foi quando o tribunal instalou as 10 varas cíveis novas no João. E eu resolvi fazer uma experiência com a conciliação. Na época não tinha mediação, não tinha curso, não tinha nada. Foi um pouco depois da época que o Dr. João Batista falou. Bom, para resumir, durante 6 meses eu tentei fazer a conciliação em todos os processos que eu poderia julgar antecipadamente. E isso gerou, até um colega da corregedoria me ligou, disse: Fernando, o que está acontecendo e tal? Porque as outras varas têm muito mais sentenças do que a sua, e enfim, eu te conheço, o que está acontecendo, tem algum problema? Eu disse: não. E aí expliquei para ele que eu estava fazendo essa experiência e pedi para ele um tempo, olha, né? E passado 1 ano e meio, 2 anos, a vara tinha muito menos processos do que estas outras varas que sentenciavam, pela simples e boa razão de que o tribunal julga o apelo e o processo volta para a pior fase que ele tem, que é a fase de execução. Sem esses processos da fase de execução, porque os acordos iam sendo cumpridos, o cartório tinha mais tempo, os funcionários eram mais produtivos, o atendimento era mais rápido, e tudo isso gerava um círculo virtuoso muito interessante no sentido de tornar a justiça mais célere. Então, essa minha experiência eu carreguei comigo até o tempo que fiquei em primeira instância. Mas penso que os tribunais estão fazendo a sua parte, os tribunais têm tentado, ainda que no início de forma obrigatória, de forma compulsória, pelas resoluções do CNJ, que veio depois acompanhado das disposições do novo Código de Processo Civil, que já nem é mais tão novo assim, né? Mas a mudança de mentalidade, a mudança de cultura, a mudança de pensamento, no sentido de tratar para que as partes possam resolver os seus problemas um pouco mais, é fundamental na mudança dessa cultura. E por isso também, mais uma vez, estão de parabéns os advogados, está de parabéns a comissão que faz esse seminário interinstitucional, porque o tema é realmente um tema do futuro e só irá adiante se nós colaborarmos, mas sobretudo se houver uma mudança de mentalidade, e para isso os jovens advogados
terão um papel fundamental nisso. Eu queria agradecer a presença de todos, o desembargador Francisco Loureiro, pela sua vinda aqui. O desembargador Francisco Loureiro é diretor da Escola Paulista da Magistratura, tem uma agenda sobrecarregadíssima e se dispôs a vir aqui até hoje. Desembargadora Maria de Lourdes Rachid, minha amiga, é também coordenadora da Coordenadoria da Mulher e da Violência Doméstica, exerce um papel fundamental no tribunal em relação a isso. Dr. João Batista, diretor da faculdade, que nos proporciona sempre oportunidades desses debates e dessas interações que são fundamentais para um futuro melhor do Poder Judiciário. Doutor Haddad, prazer em conhecê-lo. Gostei muito dessa manifestação da mudança de cultura, porque sem isso realmente nós não faríamos. Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrado este painel. Muito obrigado. Bem, agradecemos a todos os componentes desta mesa, nesse painel, e nós gostaríamos de convidar a doutora Daniela Bortoliero Ventrice, juíza titular da Terceira Vara da Família, que fará a entrega dos mimos aos nossos participantes deste segundo painel. Por favor, doutora. Enquanto isso, nós agradecemos e gostaríamos de ressaltar que o doutor Carlos Alberto Maluf, juiz de direito, neste ato representa também o doutor Fernando Bartoletti, da APAMAGES, e agradecemos a presença do excelentíssimo corregedor do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, doutor Samuel Hugo Lima, da excelentíssima desembargadora, vice-presidente do TRT, da 9ª Região, doutora Nair Maria Lunardelli Ramos, do excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, doutor João Batista Martins César, e também gostaríamos de comunicar que já se encontra na FAD o excelentíssimo ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Renato de Lacerda Paiva. Enquanto as autoridades fazem o registro fotográfico, nós gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores, Faculdade de Direito de Sorocaba, na pessoa do seu diretor, doutor João Batista de Melo e Souza Neto, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho, Associação Paulista de Magistrados, Escola Paulista de Magistratura, Escola de Magistrados do TRF3, Centro Acadêmico Rubino de Oliveira, Caixa Econômica Federal, Damásio Educacional, Lacier Livraria Jurídica, Água Mineral Clarina, McDonald's, Vida Indústria e Embalagens Limitada e Café São Luís.